Marcelo Laurindo Teixeira de Freitas, Bahia. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Como lidar no núcleo familiar com interferências de parentes na educação dos filhos, na ideologia de crenças, na administração das finanças? Nós brasileiros, eu percebi umas confirmações interessantes. Eu me recordo de um artigo redigido por um americano que mora nos Estados Unidos. Ele fica por conta com as atitudes invasivas, desrespeitosas e imaturas. Eu, como brasileiro, confirmo isso. Das formas, o tecido de relacionamento nas famílias. Não há, parece, uma espécie de autonomia. A vovó, o vovô, o titio, o papai, todo mundo quer se meter na vida de todo mundo. Isso a gente tem que simplesmente barrar. A gente pode ouvir, a gente pode consultar, isso é sinal de maturidade, mas a vida é minha, não é de papai, mamãe, vovô, titio, a não ser que seja um adolescente ou uma criança. Quando eu estou falando desse tipo de invasão entre adultos, um filho de 40 anos, aí vem um pai de 70 e vai se meter numa discussão de casal, ou a mãe vai se meter na questão da aplicação financeira, exatamente como ele falou, diversas áreas. Sua religião está errada. Esses tipos de abusos perpetrados em nome do amor. Isso não é amor. Isso é apego, isso é vicioso, isso é codependência emocional. E há um ponto de equilíbrio, porque, por exemplo, os americanos são desconectados demais, desencanados demais. A gente não precisa estar tão desconectado assim da parentela biológica se há familiaridade espiritual. A ligação é do espírito. Então a gente pode se aproximar de uma pessoa e a pessoa se aproximar de nós e não há invasão, não há desrespeito. Nós até procuramos para saber a opinião dela. Mas vejam essa coisa de vou chegar lá sem... Eu, por exemplo, não faço isso de modo nenhum. E já fui cobrado por pessoas muito próximas a mim. Não precisa fazer isso. Chegue sem avisar. Chegar sem avisar na casa de alguém, eu considero um desrespeito supremo. Não consigo fazer isso. Tem que telefonar, verificar. Não telefono normalmente, manda uma mensagem para a pessoa ouvir quando ela puder ouvir, para que quando ela puder ouvir a mensagem, me responda se é possível me receber em tal dia. Ainda que isso aconteça rapidamente. Só existem algumas situações em que eu deixo pré-marcado para encontros de diretoria. Tem 2 casas em Aracaju que eu faço isso e uma aqui em Bethel. Posso me encontrar tal dia depois da palestra e nós fica mais ou menos em aberto, porque eu já acertei sempre. Mas por que isso? De repente estamos sentados em casa e chega a sogra, o sogro, o tio-avô, a tia, a prima, mas é um momento familiar, eu posso não querer estar com a tia, com o sogro e a avó. E a pessoa chega e se mete no lazer, que é no momento era do pai e do filho, por exemplo. Mas então chega a mãe do pai e se mete na relação do neto com o filho, por exemplo. Temos que simplesmente estabelecer limites. Mas isso é um absurdo, isso é falta de amor, eu estou decepcionado com você, assim eu não vou mais gostar de você como antes. Esse tipo de manipulação, não é? Que a pessoa insinua que vai deixar de gostar, insinua que nós estamos decepcionando. Deixemos. Deixa a pessoa achar. E deixa a pessoa se afastar. Se alguém se afastar por isso, é para se afastar. Essa pessoa é parente. Isso é um problema, gente. Isso é muitas vezes são parasitas psicológicos e as famílias estão cheias disso. Nós sabemos isso não só pela espiritualidade que diz que família espiritual não é parentela biológica, como também pela psicologia profunda que diz que quando a pessoa amadurece, ela se desliga dos laços biológicos. Ela pode depois ligar-se a pessoas que também são da parentela biológica por afinidades. Mas não ficam grudados como se estivéssemos numa taba. Todo mundo que foi parido no mesmo lugar, todo mundo abraçado, agarrado e se arranhando e se rasgando. Gente, vamos nos desenvolver. Vamos ser espírito. Lembremos o que Jesus disse. O que ele falou da família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses são minha mãe e meus irmãos. Os que fazem a vontade de Deus. Deixou Maria Santíssima e seus primos ou irmãos, há uma polêmica sobre isso, do lado de fora. Um rapaz que pediu para enterrar o pai antes de segui-lo, ele disse que não era digno dele. A última homenagem, enterrar o pai. Jesus foi radical nisso, para que a gente priorize o essencial. A gente pode continuar convivendo com parentes biológicos, sim, de forma respeitosa, de forma amiga, de forma espiritual. E devemos fazer isso com os amigos também, e as amigas. Ou seja, o filtro é fraternidade autêntica. Respeita o espaço do outro. Se uma pessoa diz, estou decepcionado com você, você não é mais o mesmo, se a pessoa está querendo nos manipular através da culpa e de não vou gostar mais de você, mas isso é uma libertação, gente. Pois então, se isso é uma questão para você, se você não respeita o meu espaço,
Se você não aceita que eu não concordo sobre minha vida, um assunto que é da minha vida, siga. Seja papai, mamãe, filhinho, filhinha, quem for. Porque às vezes é uma grande libertação. É difícil, mas há pessoas que fazem. E são muito mais felizes assim do que presas e presas àquela coisa de, como eu disse de novo, uma taba, uma coisa primitiva e animal. Todo mundo sentindo o cheirinho do próprio gene e sem sentir as alvíceras, as aspirações do espírito. Nós somos espírito.